nossa alma, aquele que guerreia, sabe que é perdedor, mas ele sabe que é perdedor, mas não tem certeza que você é ganhador, ele já vai colocar um ponto de partida para uma guerra. Eu vou colocar impedimento, eu vou colocar ventos, eu vou colocar tempestade para que ela desista. Mas graças a Deus, para esse dia de hoje, fecha o parênteses, você já é mais do que vencedor, porque você falou que veio e Deus cumpriu com a palavra. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, né, irmãos? Senta, fica à vontade. Sentados, abra as vossas Bíblias em 2 Reis. Confesso aos irmãos que eu até estudei uma outra palavra, mas eu sirvo a Deus e Ele ferveu no meu coração para me ministrar esta palavra nessa noite. Eu até confesso que eu preparei para falar da crucificação de Cristo. Mas durante o culto, Deus ferveu no meu coração para me pregar esta palavra para a igreja. Quero primeiramente agradecer a Deus pelas ricas e poderosas bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Agradecer ao pastor e à pastora por essa oportunidade que Deus colocou no coração deles para me chamar. Me acompanha o pastor Silvão, minha esposa, a pastora Alexandra, minha filha Milena, minha neta Brenda, que está ali. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém? Eu tenho neta, mas não sou muito velho não, viu, irmãos? Eu tenho um pouquinho mais de 50, mas isso aí é normal para todo mundo. Amém? Abre tua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. Segunda Reis, capítulo 6. Se tiver um fundo musical aí para me ajudar. Segunda Reis, capítulo de número 6. Amém? Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Segunda Reis, capítulo 6. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com. Vou repetir. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Olha para cá, eu não entro em transe para pregar. Gostaria de ser mais rápido, mais pentecostal nas minhas ministrações. Eu queria ser igual o pastor Silvão, a pastora Alexandra, mas Deus confortou já o meu coração e falou: eu uso cada um da forma adequada que eu quero usar. A minha graça te sustenta e eu fico sustentado do jeito que Deus me usa assim mesmo. Amém? A Bíblia diz, é o texto que nós lemos, eu li apenas o versículo 16 e 17, porque sinto que eu posso compartilhar essa história com os irmãos, porque é uma história da Bíblia. É a Bíblia que eu e você carrega, é a Bíblia que nós temos que entender e compreender o que está dentro dela. Agora, a profundidade
uma pregação, então lá tem uma porção para cada um. Deus me deu algumas profundidades aqui, uma, duas, talvez você consegue na ministração extrair muito mais do que eu, mas o que eu quero explorar nessa noite é apenas o que Deus me deu, e isso é o suficiente. Por isso que eu li os 2 versículos, porque sei que é conhecida a história sobre toda a igreja que carrega a Bíblia, que lê a Bíblia, que entende o que está escrito dentro dela. A Bíblia vai dizer que o rei da Síria não é um país a qual Deus falou, é um povo que eu vou tirar como meu, mas a Síria é inimigo do povo de Israel. A Bíblia vai dizer que a Síria fazia guerra contra, não é a favor. A Bíblia diz que a Síria fazia guerra contra o povo de Israel. Eu quero ressaltar, abrir um parênteses já nesse primeiro versículo para você entender alguns níveis, trazendo para nós no dia de hoje, porque a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, mas eu tenho que saber aplicar para os nossos dias de hoje, para ter um compreendimento melhor da palavra de Deus que foi escrita há tanto tempo. A Bíblia vai dizer que Israel é amigo, povo de Deus, povo que Deus escolhera. A Bíblia vai dizer que Israel é inimigo do povo que Deus escolheu, e a Síria está fazendo guerra contra Israel, contra o povo de Deus. Eu abro um parênteses para trazer para o dia de hoje que tem guerras, tem batalhas. Eu falei ontem que é uma necessidade até para aprendizado, porque tem batalhas que eu e você vai perder. Tem batalhas que eu e você, inevitavelmente, a gente poderia até querer ganhar, mas a gente vai perder. Quem é que nunca perdeu uma batalha na área sentimental? Quem é que nunca perdeu uma batalha na área financeira? Quem é que nunca perdeu uma batalha na área familiar? E quem é que nunca perdeu uma batalha na área espiritual? Eu já perdi várias. Em todas essas áreas eu já perdi algumas batalhas. Mas a Bíblia vai dizer que nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus, e dentro dessa advocacia dele, ele tem um general que é o nosso Deus, e esse não vai deixar que perdemos a nossa guerra, a guerra espiritual que eu e você luta e milita até o dia de hoje. Batalhas a gente perde, agora guerra a gente vai continuar guerreando, e o nosso Deus vai um dia nos dar a vitória. A Bíblia vai dizer que a Síria está fazendo guerra contra Israel. Para o dia de hoje, eu abri um parênteses, qual é a guerra que eu e você está enfrentando? Qual é a batalha que eu e você está enfrentando? Vou soltar um lembrete. Tem batalhas que eu e você não queria. Tem batalhas que eu e você não queria pelejar. Você já viu que às vezes tem semanas que ocorre tudo bem, mas de repente no final de semana aparece uma batalha, atravessa um vento, uma tempestade, uma coisa ao contrário que você não queria passar por isso, mas vai acabar passando. Por quê? Você não fez nada para merecer isso, mas alguém olhou para você, viu que você é diferente, viu que você pertence a uma nação, e essa nação é de um povo de Deus, e as pessoas, talvez no mundo espiritual, começam a fazer guerra contra você. Você tem que entender, principalmente você que é Israel de Deus. Israel de Deus é um povo separado, é um povo que mesmo sem fazer guerra, mesmo sem entrar em batalha, no campo espiritual, se você tomar uma decisão, eu vou para a igreja, você já está declarando uma guerra espiritual, porque de contrapartida, os anjos de Deus estão dizendo para mim e para você, ela vai firmar, ela vai completar a palavra que ela disse ontem, que ela disse hoje, que ela vai, mas de contrapartida, o inimigo da nossa alma, aquele que guerreia, sabe que é perdedor, mas
ele sabe que é perdedor, mas não tem certeza que você é ganhador, ele já vai colocar um ponto de partida para uma guerra. Eu vou colocar impedimento, eu vou colocar ventos, eu vou colocar tempestade para que ela desista. Mas graças a Deus, para esse dia de hoje, fecha o parênteses, você já é mais do que vencedor, porque você falou que veio e Deus cumpriu com a palavra. Então tem batalhas, meu irmão, que a gente tem que entender. Eu não fiz nada para merecer, mas você está dentro dela. Tem batalhas que você nem queria pelejar, mas o inimigo lançou a seta e você já está dentro dela. Você quer ver uma guerra que você não queria pelejar? Para os mais velhos, que já é pai, que já tem filhos, que já quer amarrar o próprio cinto, ou filhos que já quer andar por aí sem a direção do pai e da mãe, é uma guerra que você trava, porque tem coisas que você dominava. A filha ou o filho vai crescendo, a gente, quem querer, vai perdendo o domínio. Aí vem para a guerra espiritual. Senhor, aonde ela estiver, vai de encontro ela, vai de encontro ele, vai protegendo, vai guardando, vai guiando, vai protegendo. Tem guerras, igreja. Tem guerras que eu e você não quer entrar. Na verdade, tem guerras que a gente nem almejava, nem planejava que ia entrar, e de repente você está no meio dela. A Bíblia vai dizer que a Síria fazia guerra contra Israel. A Bíblia vai dizer que a Síria está querendo guerrear contra Israel. Mas como estratégia de guerra, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria vai consultar. Não é diferente no mundo espiritual. O demônio não manda qualquer um para atentar, para perturbar. Existe uma reunião, e sobre essa reunião que é o melhor para fazer tal ato. A gente tem que entender isso no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que ele então vai tomar conselho. E tomando conselho, vai-se ter uma conversa agora com os conselheiros do rei da Síria. E eu fico imaginando, trazendo para o dia de hoje, como é que eu vou parar o ministério dele? Como é que eu vou parar o ministério dela? A Bíblia vai dizer, mas o homem de Deus e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar, o meu acampamento. Escuta isso aqui. Quando você sai da tua casa, vem para a igreja ou vai para o teu trabalho, homens e mulheres de Deus, que tem uma declaração que é de Deus, no mundo espiritual a guerra foi armada. O inimigo conhece a tua casa. O inimigo conhece os teus filhos. O inimigo conhece as tuas filhas. O inimigo conhece a tua esposa, conhece o teu esposo, conhece os teus entes queridos. Ele sabe aonde bater. Se não achar brecha em mim e em você, ele vai nos mais fracos. Ele vai nos menos protegidos. Põe o acampamento em tal lugar. Consultaram e perceberam que tinha um caminho que Israel passava. Fizeram uma consulta, uma reunião e perceberam, é por aquele caminho que ela passa, vou colocar o meu acampamento lá. É por esse caminho que esse irmão sempre passa quando vem para a igreja. Eu vou colocar o meu acampamento lá, porque quando ele passar, a Bíblia vai dizer, e dou graças a Deus por isso, que tudo o que o rei, pastor Silvano, planejou, tudo o que o rei da Síria arquitetou com seus conselheiros, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, aquele que peleja a boa peleja, aquele que escuta, sonda coração. A reunião foi feita lá na Síria para pegar o acampamento do povo de Israel. É para pegar todo um povo. É para pegar todo Israel. É milhões de pessoas. Para pegar tudo de uma vez. A Bíblia vai dizer que Deus vai lá no entendimento. De quem, pastor? De quem tem intimidade com Ele. De quem conversa com Ele. De quem faz as características do mundo espiritual para ele. A Bíblia vai dizer que Deus vai lá no entendimento de Eliseu e fala, Eliseu, fala para o rei de Israel para não passar por este lugar.
Eu vou abrir outro parênteses só para você entender. Você já percebeu que tem dia que a coisa não trava? É um pneu que fura, é um carro que não funciona, é a moto que desliga do nada. Você já percebeu que tem dias que a coisa está na tua frente, mas só para você se atrasar? Depois que você se atrasa, a coisa aparece na sua frente. Fala, Deus, diga para o seu irmão da direita ou da esquerda: Deus está te protegendo. Eu posso até reclamar aqui no natural, mas no mundo espiritual, Deus sabe, eu estou te atrasando, eu estou te colocando um empecilho, é só para te proteger. A minha esposa às vezes fica falando: mas como que você não achou que está na tua frente? Deus faz esses mistérios. Às vezes Deus vai colocar um impedimento em você só para você se atrasar, porque o inimigo já montou acampamento onde você passa, e naquele momento ele fica na expectativa. Ele passa essa hora, é essa hora que ele vem para a igreja, é essa hora que ele vai para a reunião dos crentes. Eu vou colocar o meu acampamento aqui para na hora que ele passar, eu pego ele. A Bíblia vai dizer que Deus vai lá no entendimento de Eliseu e fala: Eliseu, fala para o povo de Israel, para o rei de Israel, melhor dizendo, para o rei de Israel, para ele não passar por esse lugar. A Bíblia vai dizer que esse incidente aconteceu por várias vezes. Quando é só uma vez, eu entendo. Mas direto eu tenho uma reunião, eu vou para o conselho, essa coisa acontece de novo. A Bíblia vai dizer que o rei da Síria ficou perturbado. E na perturbação do rei, trazendo para a linguagem bem popular de hoje, me desculpe o verbo, mas a Bíblia vai dizer que o rei ficou tão chateado com o incidente que ele vai chegar em todo mundo e vai dizer: vocês não vão dizer quem é de vocês que está aqui por eles? É como: tem um delator no nosso meio. Outra palavra: tem um língua de trapo no nosso meio. Aí vem, porque não sei como, não me pergunte como é, no meio daquela multidão do povo da Síria, no meio da multidão de um povo que não é crente, um povo que não serve a Deus, um povo que não obedece às leis de Deus, tem um que vai chegar no rei e vai falar: não, meu Senhor, ninguém aqui é por eles não. É porque tudo que o Senhor fala e tudo que o Senhor pensa na câmara de dormir, irmãos, sabe quando você vai deitar que os problemas não saem? Você precisa resolver alguma coisa que não foi resolvida no dia, aí você fica aqui martelando na tua cabeça, e você: mas podia acontecer isso, podia acontecer aquilo, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Aí você pensa: é tarde demais, e você começa a martelar até que você dorme na câmara de dormir. A Bíblia vai dizer: tudo o que você fala na câmara de dormir e pensa, o Deus de Israel conta lá no ouvido de Eliseu, e Eliseu fala para o povo de Israel. Quem tem intimidade com Deus, Deus é capaz de falar cada segredo para essa pessoa. É cada segredo que alguém acha que você está delirando, acha que você está ficando doido. Não, isso aí é coisa de neurótico. Isso é coisa de... isso não acontece não. Você está ficando fanático. Tô mesmo. Isso é coisa de Deus, coisa de quem tem intimidade. Meu rei, tudo o que você fala na câmara de dormir e pensa, o Deus de Eliseu vai lá e fala para ele. Agora a pergunta: ele está na Síria, como é que esse camarada sabia que lá no outro lado tinha um profeta e tinha um Deus? Como é que esse camarada está dentro do território da Síria, trabalhando para a Síria, sabendo que tem um Deus que sonda pensamentos, que sonda as conversas? Diga para o teu irmão: cuidado com o mundo, porque Deus te conhece. Ali eu fico imaginando que estava alguém que era desconvertido, tinha aceitado o evangelho, mas não tinha firmado nele. Estava do outro lado, mas estava dando testemunho. Deus é bom demais, porque do outro lado, mesmo descrente, tem alguém
falando, olha, tem um Deus que sonda pensamentos, tem um Deus que fala com o homem. Lembra que o cerco é para pegar todo o povo de Israel. O cerco é para pegar todo Israel. O rei vai ter uma outra consultoria a respeito de conselho. Aí eu fecho o parênteses com esse entendimento. A Bíblia vai dizer que o rei tem agora um conselho que antes era para pegar todo o povo de Israel. Aí a Bíblia vai dizer que ele fica frustrado porque lá o Deus de Israel fala para Eliseu e Eliseu fala para o rei e o rei vai lá e protege o seu povo. Deixe de não passar por aqui, passa por aqui. Você não vai por aqui e passa por aqui. Obediência. Tudo isso montaram acampamento, fizeram guarnições para pegar o povo de Israel. Aí o rei pensa, tiveram um conselho, o rei pensa, quer dizer que todas as vezes que eu monto acampamento, quer dizer que todas as vezes que eu armo uma estratégia, quer dizer que toda vez que eu monto uma arapuca para pegar eles, Deus vai lá e fala para Eliseu, vou mudar a estratégia. Agora é para mim e para a tua vida. Tem filhos, tem filhas que estão batendo no peito e estão dizendo, eu sou guarda porque eu sou esperto. Ah, meu irmão, não é não. Tem muitos jovens que estão aqui, é só porque Deus está lá no entendimento do pai e da mãe e está dizendo, protege ele na caminhada, protege, desvia o pensamento dele, desvia o pensamento dela. Aí você se pergunta, por que depois que eu passei para o evangelho, a luta, em vez de melhorar, a luta piorou? Por que depois que eu resolvi ser crente de verdade, em vez das coisas dar uma apaziguada, a luta deu uma piorada? Ou não é assim com você? Ou você está naquele mar de rosas? Por que depois que eu resolvi servir a Deus de verdade, entrei no entendimento espiritual, as coisas deu uma piorada? A Bíblia vai dizer que Eliseu é tranquilo. Deus revela para ele, ele vai lá e fala para o rei de Israel, o rei de Israel se vira. Se vira, como é que você vai cuidar desse povo? O rei da Síria vai ter um entendimento, um conselho, e agora, em vez de pegar Israel, todo o acampamento vai para onde agora? O rei da Síria quer pegar todo Israel, mas ele sabe que para pegar o povo de Israel, tem que pegar Eliseu primeiro. E pegar alguém que tem intimidade com Deus não é fácil. Pegar alguém que tem intimidade, pegar alguém da parentela que tem intimidade com Deus não é fácil. Agora a guerra que era para o rei de Israel, a guerra virou por lado de Eliseu. Aí você começa a entender por que tanta luta depois que eu passei a ser crente, por que tanta prova, por que isso acontece comigo, por que os problemas da família só vêm para mim? É porque você é separado, filho meu, é porque você é separada, filha minha. Já prestou atenção que tem coisas que é para resolver, só cai na tua mão, só cai no teu colo. A bomba para resolver o problema era para o rei da Síria. Só que o rei descobriu que para entrar em Israel tinha que prender Eliseu. A guerra mudou. Fala para o teu irmão, muda de nível. Muda de nível. Tem guerra que está sendo preparada contra você só porque você resolveu clamar pela tua família, só porque você resolveu interceder pela tua parentela. A guerra de nível está mudando. A guerra de nível mudou. Agora toda a guerra que o rei da Síria queria pegar o povo de Israel, agora está montando acampamento para pegar um homem, para pegar uma mulher. Aí você fica, eu não sei por que tanta luta, eu não sei por que tanta prova. Quer ter intimidade, filho meu? E não quer passar por luta, não quer passar por prova.
prova, não quer passar por ventos contrários, mas quer orar para a família, mas quer para a família protegida, te prepara para a guerra. O inimigo está montando estratégia, mas você tem um general, você tem um Deus que é poderoso. A Bíblia vai dizer que o acampamento agora sai da Síria e vai lá para Israel. Mas não é para pegar Israel não. A Bíblia vai dizer que todo o acampamento agora vai fechar. Diga comigo, fechar a casa de Eliseu. Eliseu tem um servo. O servo de Eliseu, Geazi. O servo de Eliseu, Geazi. Coloca o servo para hoje. Coloca essa pessoa a uma pessoa sua, a um ente querido seu, talvez um marido, talvez uma esposa, talvez um filho, talvez uma filha, talvez uma parentela. Eu quero que você coloque essa pessoa. A Bíblia vai dizer que ele está no serviço. E o serviço dele é de manhã. O que ele vai fazer? Ele vai pegar água. Abre a porta. Na hora que ele abre a porta para pegar a água, o que ele vê? Ele vê todo o cerco sobre a sua casa. Ele vê toda a Síria cercando a sua casa. Eu imagino, ele fecha a porta ligeira e vai correndo para Eliseu. Eliseu não sabia? Mas ele sabia. Notícia ruim sempre chega. A Bíblia vai dizer que o servo de Eliseu vai sair para fora. Na hora que ele sai para fora, ele vê cavalos e cavaleiros por todo o lugar, cercando a casa de Eliseu, a qual ele está morando. Se você puder e tiver comunhão com o teu irmão, por favor, se tiver comunhão, isso aqui é didática, a gente aprende. Olha para ele com carinho. Se for esposo ou esposa, melhor ainda. Mas olha com carinho. Se for parentela, melhor ainda. Se for amigo ou amiga, melhor ainda. Diga para ele, tenha. Não, fala com autoridade. Tenha controle. Diga para ele, tenha controle. A Bíblia vai dizer que o moço de Eliseu chega, quando chega na casa, ele chega esbaforido, ele chega nervoso, ele chega apaziguando, não, ele chega com a notícia péssima. Meu Senhor, estamos cercados, a gente vai perder, vamos erguer a bandeira branca porque já perdemos. Não perda o controle porque alguém está descontrolado dentro da tua casa. Eu vou repetir. O moço está chegando, que ele recebe a notícia por lá de fora, ele chega descontrolado para quem está controlado. Não perda o controle da tua casa. Não perca o controle da tua família. Alguém chegou descontrolado? Tenha controle. Alguém chegou fora do normal? Tenha controle. Tenha controle. Não é porque alguém perdeu o equilíbrio lá fora que você vai perder o equilíbrio aqui dentro. Não, tenha controle. Versículo 16. A Bíblia vai dizer que ele chega e fala: Senhor, estamos cercados. Perdemos, Senhor. Vamos lá fora de bandeira branca para não morrer. Mais forte, mais poderoso, mais glorioso, mais longânimo são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. No reino de Deus, ninguém é jogado fora. No reino de Deus, ninguém é lançado por lá de fora. Vou repetir, no reino de Deus, ninguém é lançado para fora. No reino de Deus, ninguém é lançado para fora. Vou tornar a repetir, no reino de Deus, ninguém é lançado para fora.
Ele chega com uma visão completamente perturbada. Ele chega com uma visão completamente diferente da de Eliseu. Eliseu nem foi lá fora. Mas ele vai dizer: olha a palavra de poder para mim, para a tua vida. Não importa o que tem lá fora, mais forte é quem está aqui dentro. A casa de Eliseu está cercada ou não está? Está cercada. Mas olha a palavra. Ó Senhor, abra os olhos do teu servo. Abra os olhos do teu servo, para que ele, diga comigo, para que ele veja. Para que ele veja. É muito provável que a gente tem que orar para alguns, é verdade. É muito provável que a gente tem que colocar a mão sobre uns, é provável. Por quê, pastor? Porque chega dentro da casa do Senhor com uma visão deturbada, com uma visão diferente da liderança. Agora escuta o que eu vou te falar. Diga comigo: Deus nunca vai colocar dois visionários em um só lugar. Você, eu, segue a visão do líder. Nós seguimos a visão do líder. Eu vou repetir: a igreja segue a visão do líder. Tem muita coisa que eu posso não querer, mas eu tenho que me submeter à visão do líder. Oh Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dela, para que ele veja. Não é para mandar embora, é para pedir para abrir o olho. Não, a sua visão está perturbada, o ministério não é isso, não é isso não. Senhor, abre os olhos dele. Ele não vai embora, só vai abrir o olho dele. Fala com ele. Abre os olhos dele. Oh Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. A Bíblia vai dizer que Deus vai lá no entendimento de Geazi e abre os olhos espirituais de Geazi. Eu estou precisando de muito isso, ter os meus olhos abertos espirituais, para me enxergar os níveis de guerra que eu posso guerrear, os que eu tenho que só ficar calado. Porque às vezes eu vou falar num nível de guerra que é para mim ficar calado. Deus vai lá no entendimento de Geazi e abre os olhos espirituais de Geazi. É por isso que tem crente que passa 10, 15 anos, eu não estou entendendo a palavra. Deus vai abrir seu entendimento hoje. Você vai aprender, você vai. A visão espiritual está sendo aberta. Deus vai lá no entendimento de Geazi, abre os olhos dele. Agora vai lá fora, Geazi. Geazi vai lá fora e eu fico imaginando: uau! O inimigo tem carros e cavalos. A Bíblia vai dizer que Geazi vê carros e cavalos também. Só que com um problema. O que Geazi está vendo agora é cavaleiros e cavalos de fogo. Tem uma diferença. Agora trago para mim e para a tua vida. A casa de Geazi foi cercada, sim ou não? Sim ou não? A casa de Eliseu foi cercada, sim ou não? A casa dele foi cercada. Agora eu quero que você leve isso para a tua casa. De tudo que eu falei aqui, se você esqueceu, guarda isso aqui. A casa de Geazi foi cercada. E tem dia que a gente se sente assim, sim ou não? A nossa casa parece que foi cercada, as coisas não estão andando, parece que está tudo ficando difícil. Deus não vai te livrar do cerco. Deus não. Eu não sei porque está acontecendo comigo. O inimigo me cercou. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor. É bem perto. Rugindo como um leão. Ele não é, mas ele pensa e finge que é. Para ver se tem alguém desatento, para ver se não tem nenhum com a visão deturbada, para ele, ó. E para os meus senhores tem levado alguns com a visão deturbada. A Bíblia vai dizer que ele chega
chega, o inimigo cercou. A Bíblia vai dizer que Deus manda Geazi com os olhos abertos espirituais, olha para fora e vai ver homens, cavalos de fogo. Mas o cerco continua, sim ou não? O cerco continua, sim ou não? Mas eu libero uma palavra para mim e para a tua vida. A invasão da minha e da tua casa está proibido. O cerco pode acontecer, mas em invasão está proibido. Continua proibida a invasão na minha casa, na tua casa. O inimigo pode até rodear, mas lá dentro ele não vai ficar, lá dentro ele não mora, lá dentro ele não entra, porque a tua casa tem um dono, e o dono é Jeová. O inimigo pode até cercar, mas a invasão na minha e na tua casa continua, vai continuar sendo proibido. Amém? Fica de pé no nome de Jesus. Aleluia. Eu não quero orar para você, eu quero orar com você. Se você puder e fechar os olhos, pensa na tua casa agora e fala: Senhor, eu preciso dessa proteção. Senhor, eu também preciso dessa proteção, porque às vezes eu me sinto cercado, mas eu guardei essa palavra no meu coração, que por mais que eu me sinta cercado, a minha casa, a minha família vai estar nas tuas mãos. Lá o inimigo não entra, lá ele não tem permissão para entrar, porque a invasão do inimigo na minha casa, eu sirvo ao Senhor e continua proibido dentro da minha casa, continua proibido na casa desse irmão. Pai, eu te enalteço, eu te enobreço, meu Deus, o Senhor é grande, é poderoso, porque a sua misericórdia é duradoura. Visita a casa desse irmão e dessa irmã nessa noite, ó Pai. Entra, meu Deus, com os teus anjos lá, ó Pai. Faz uma varredura espiritual, protege, meu Deus, desde a entrada até o final dessa casa. Vai em cada cômodo, ó Pai. Visita, meu Deus, no nome de Jesus. E se tiver alguma porta, ó Pai, a qual o inimigo ainda está trabalhando, eu te peço, neutraliza, meu Deus, esses portais de entrada que o inimigo tem se fortalecido. Quebra as algemas do inimigo, mas a tua graça, o teu poder reina nessa casa, reina na minha casa, no nome de Jesus. E uma salva de palmas para nosso Deus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Amém. Peço aos irmãos que ore por mim, ore pela minha família. Necessita e precisa das orações dos irmãos. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.